Já pensou num Wally West adolescente sendo caçado por uma nova galeria misteriosa, enquanto tenta desvendar uma conspiração envolvendo seu pai, Barry, um projeto secreto capaz de mudar tudo? Jeff Lemire e Nick Robles entregam uma estreia estilosa, intensa e cheia de emoção. Mas será que essa HQ cumpre o que promete? Vem comigo que eu te conto tudo sobre essa primeira edição. E aí, sejam bem-vindos à Força de Aceleração. E hoje eu tô aqui pra falar de Absolute Flash, a primeira edição, que saiu faz um tempo lá fora, dia 19 de março, então vai fazer quase um mês, né, já tá, daqui a pouco já sai a edição 2, e eu ainda tô aqui vindo comentar a primeira, mas como o canal é de Flash, eu precisava pelo menos essa primeira, eu não garanto, né, eu não sei o dia de amanhã, se eu vou conseguir trazer a review de todas, mas pelo menos essa primeira edição eu vou trazer, e porque resenha de coisas que saem lá fora é muito mais trabalhosa fazer. Então é isso. Bom, já falei quem é o escritor, que é o Jeff Lemire, e a arte de Nick Robles. Agora eu vou fazer um resumo da história e daí eu venho com a review em si. Lembrando, aqui é uma review superficial, não vai passar o que é a história de verdade. Então se você quer ler e tirar a sua conclusão se a história é boa ou ruim, eu vou deixar o link aí da Amazon, que é onde vende essa edição digital. Você lê, tá em inglês, mas né, você pode, se você não souber inglês, pode usar Google Tradutor, mesmo que eu acho que não adiante, porque, né, tem muitas coisas que o Google Tradutor não traduz, ou pode ir por meios alternativos aí, fica a seu critério. Mas lembrando, só ouvindo o meu resumo não vai te dar a noção do que é a história, tá bom? Então bora lá, eu vou resumir a história com vocês, e daí nós vamos pro review. A história começa com um Wally perdido em um deserto, sem saber o que está acontecendo. Desorientado, ele começa a colapsar. De repente, voltamos 2 dias no tempo. Wally caminha em direção ao Fort Foxy, refletindo sobre quem ele era quando sua mãe ainda estava viva. Ao chegar na entrada do forte, ele é parado pelos guardas. Enquanto procura seu cartão de identificação, neste momento Barry aparece e o ajuda a entrar. No caminho para casa, os dois conversam. Barry comenta que quer mostrar algo ao Wally. Enquanto caminham, compartilham como ambos têm uma relação complicada com seus pais, então Barry revela o Projeto Olímpico, um trabalho de ponta envolvendo física e biologia. Ele propõe que Wally trabalhe com ele em meio período. De repente, o pai de Wally aparece, furioso por encontrá-lo fora da cama em uma área proibida para civis. Ele repreende tanto Barry quanto Wally e manda o filho embora. Voltamos ao presente. Wally ainda está no deserto quando algo surge e lança um bumerangue em sua direção. Ele tenta fugir. Em seguida, somos apresentados a uma nova versão da Galeria dos Vilões misteriosa. Enquanto corre, Wally começa a colapsar novamente. Voltamos um dia no tempo agora. O pai de Wally entra em seu quarto para conversar. Ele tenta explicar que age daquela forma para proteger o filho, mas os dois acabam brigando de novo. Wally sai de casa e vai até o laboratório. Ao chegar, ele se depara com um macaco estranho que o assusta, fazendo-o correr. No setor onde fica o Projeto Olimpo, Wally encontra Barry dentro de uma cápsula, desesperado pedindo que ele corra. Em choque, Wally observa a cena e voltamos ao presente. A galeria ainda está o perseguindo. Wally, enquanto corre, começa a ter vislumbres do passado, até que a cena corta para ele chorando ao lado do corpo carbonizado de Barry. Vamos para um ano no futuro. Um homem misterioso acessa o Projeto Olimpo, observando tudo o que aconteceu. Ele olha a câmera e diz: "Eu vou fazer o mundo cair." Bom, vocês verem aí que a história termina de uma forma muito impactante, né? Porque ali aparentemente não, com certeza é uma nova versão do Mestre dos Espelhos. E me deixou muito empolgado para ver como o Jeff Lemire vai trabalhar o Mestre dos Espelhos. E ao mesmo tempo, já dá um vislumbre do uniforme ali na última página. É uma página muito assim, tipo, compre a próxima edição. Dá um vislumbre do uniforme, mostra a relação entre o macaquinho e o Wally, que é o que eu mais tô ansioso para ver nas próximas edições, pois já foi mostrado, né, na capa da edição 3, que esse macaquinho, que é o Grodd, vai ser como se fosse um animalzinho de estimação do Wally. Então é uma proposta totalmente diferente e que eu gostei bastante. Bom, eu vou separar em 2 pontos. Eu vou começar falando pontos negativos, ou mais ou menos que eu não gostei, e depois a gente vai pros pontos que eu gostei, tá? A ideia da morte do Barry é excelente e tem um grande potencial dramático, mas infelizmente aqui acabou sendo pouco desenvolvido. Como estamos conhecendo esse universo agora, a relação paterna entre Barry e Wally é construída às pressas, o que faz com que, apesar do impacto teórico da cena, a morte do Barry não tenha o peso emocional que poderia ter. Outros pontos que eu considerei medianos, mas que eu acho que vão ser explorados mais pra frente, é o funcionamento da máquina que deu poderes ao Wally e como era a relação
relação dele com o pai antes da morte de sua mãe, porque aqui a gente só vê pós-morte, né? Esses elementos ainda carecem de contexto e profundidade, coisas que daí eu gostei, né? Apesar de eu achar que a velocidade de escrita prejudicou alguns aspectos da história, a narrativa conduzida pelo Nick Robles é bastante envolvente. Ele consegue imprimir um bom ritmo, fazendo a leitura fluir rapidamente. Além disso, a arte dele é um destaque à parte, né? Gostei muito do estilo visual que ele trouxe para essa edição. Transformar o Wally em um adolescente para mim também foi uma decisão acertada. Isso resgata aquele sentimento nostálgico da época que ele era o Kid Flash e traz uma nova camada ao personagem. Outro ponto positivo para mim também é como tanto Nick quanto Lemire retratam os momentos de corrida do Wally de maneira criativa, misturando as cenas de velocidade com a ansiedade que o personagem sente. Essa abordagem casa perfeitamente com o perfil de um adolescente nos dias de hoje, né? Afinal, quem nessa fase da vida não lida com algum nível de ansiedade, né? Resumindo, é uma ótima primeira edição, apesar de alguns tropeços ali e da velocidade também, ela se mantém sólida e desperta uma real curiosidade do que tá vindo por aí. Como eu disse, é um final muito tipo, mano, preciso comprar a edição 2 logo, entendeu? Tô ansioso pra acompanhar o desenvolvimento. Eu sempre dou uma nota de tudo que eu resenho aqui, então, se for pra dar uma nota pra essa primeira edição de Absolute Flash, eu vou dar um 8 de 10. Não vou dar um 9, nem um 10, que eu acho que ainda não merece, mas eu sei que tem um baita potencial aqui, e o Jeff Lemire não é um mau roteirista, né? Vamos ver o que vai dar as próximas edições. Vou tentar trazer a edição 2 mais rápido, né? Porque, como eu disse, review de coisas lá fora é um pouquinho mais difícil, porque você tem que criar esse resumo que eu fiz pra vocês. Parece besta, mas é ruim você resumir a história assim de cabeça, você tem que escrever e tal, é um pouquinho mais difícil, né? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, e até o próximo vídeo, espero que eu volte logo.